Gente, vamos começando a aula. Enquanto eu estive de atestado, eu passei essa semana. Vocês estão conseguindo me ouvir normalmente, pessoal? Estão conseguindo me ouvir direito? Ok, ok. Então vamos lá. Essa semana eu estive de atestado, né? E acabou que eu fiz algumas coisas que eu queria estar fazendo há algum tempo. Inclusive assistir as minhas aulas para saber como é que estavam acontecendo, se eu estava conseguindo realmente passar os conteúdos e se estava fazendo de maneira correta. Pois bem, estou mais ou menos satisfeito com, com o ritmo que as coisas vão. Sei que ainda tem muito o que melhorar, mas eu quero principalmente é, corrigir uma informação que eu passei para vocês, tá? Quando a gente estava falando na questão da criticidade dos medicamentos, seja de valor ou de aquisição, com relação à curva ABC, XYZ, eu estava falando muito do cisatracúrio, e dizendo que o cisatracúrio era muito utilizado em pacientes de AVC. Pois bem, eu não sei o que foi que aconteceu. Na verdade, eu sei, foi um erro. Eu podia dizer que era cansaço, eu podia dizer que era estresse, eu podia dizer que era preocupação, mas não, foi um erro. Eu também erro, seus professores, como eu, erram, todo mundo erra. Errar é humano, normal. Graças a Deus que eu pude ver o erro a tempo de ainda conversar com vocês e corrigir esse erro. O cisatracúrio, certo? Ele é um bloqueador, neurobloqueador, ele é muito utilizado para facilitar a intubação dos pacientes, ok? Ele ainda é uma droga de alto custo e ele ainda é uma droga difícil de se conseguir, mas ele não é utilizado no AVC. A droga utilizada no AVC é o alteplase, porque ele atua como antitrombolítico, ele atua impedindo a agregação plaquetária e impedindo a formação de trombos para evitar a obstrução dos vasos e, consequentemente, evitar maiores danos. Ok? Peço desculpas pelo engano, vamos embora. Mas eu disse para vocês no primeiro dia de aula, não sei de tudo, não. Se um dia alguém me perguntar uma coisa que eu não souber, eu vou estudar para responder, ou, se eu disser alguma besteira, eu vou corrigir em algum momento. Bom, vamos começar a aula propriamente dita. Farmácia clínica. Finalmente entramos em farmácia clínica. Adoro a área de farmácia clínica. Aqui em Quixeramobim, eu estou atuando como um farmacêutico na área de logística. Infelizmente, eu não estou atuando na área clínica. Quando eu fiz a prova do hospital regional, eu recebi uma informação de que a farmácia estava necessitando muito de um farmacêutico hospitalar, e não um farmacêutico clínico. Então, eu fiz a prova como farmacêutico clínico, aliás, como farmacêutico hospitalar, para ver se era chamado logo. E acabou que até custou um pouquinho, mas graças a Deus deu certo. Por que eu estou dizendo isso? Os meus últimos 5 anos na Paraíba foram atuando como farmacêutico clínico. E é uma área que eu realmente gosto muito. Não sei se por conta da minha primeira graduação, mas eu gosto muito do contato com os pacientes, eu gosto muito do contato com as pessoas, eu gosto muito de interagir, de conversar, de conhecer. Só que para fazer isso enquanto profissional de saúde, a gente precisa conhecer não só as pessoas, mas a gente precisa conhecer diversos aspectos que são importantes para a vida dessas pessoas. E a gente tem que, além de entender, tem que ter consciência com relação a isto. Bom, gente, o que é a farmácia clínica? O que é um farmacêutico clínico e como ele atua? Alguém tem alguma ideia? Conversem comigo.
Sumiram, realmente, estou sentindo falta agora. Eu estou me sentindo na sala de aula, quando eu faço aquelas perguntas e todos vocês ficam calados, que eu digo um de cada vez, por favor. Atua na área laboratorial, sim, tem que saber, tem que entender, tem que saber ler os exames. Orientação e acompanhamento do paciente, sim, é imprescindível que um profissional de saúde, principalmente aqueles que lidam direto com os pacientes, consigam conversar, consigam orientar, consigam passar conhecimento. É imprescindível o aspecto da comunicação na vida de tal profissional. Eu tenho uma gama de professores, na verdade, não é só um, mas eu tenho uma gama de professores que no mestrado eles diziam o seguinte: Diogo, você pode dizer o que você quiser para qualquer pessoa. O importante é a forma como você vai falar. Você pode perguntar para uma pessoa qual a preferência sexual dela, ou de maneira esdrúxula, pode perguntar se ela faz outra coisa. Enfim, dependendo de como você pergunta, você vai ter aceitação, você vai criar vínculos de confiança, você vai demonstrar maturidade e você vai fazer com que os pacientes se aproximem de você, para que eles se abram, para que você possa conversar, perguntar e fazer uma anamnese adequada. O que é uma anamnese, gente? Perguntas sobre o que está sentindo, investigação, sintomas, avaliação de toda a informação, analisar sintomas, o histórico de saúde. Vocês não estão errados. Vocês não estão errados. É tudo isso que vocês falaram. Anamnese significa entrevista. Você vai fazer uma entrevista farmacêutica. Se é uma entrevista farmacêutica, é uma entrevista voltada para a área de farmácia. Qual é a área de farmácia? Qual é o ponto principal de atuação do farmacêutico clínico? Qual é o símbolo do farmacêutico? O símbolo do curso de farmácia? Medicamentos. Perfeito, medicamentos. Então, você vai fazer uma anamnese que tem que conter histórico e aspectos da doença do paciente, certo? Tem que ter histórico e aspectos da família, porque é muito importante saber sobre patologias e sobre o uso prévio de medicações, para poder fazer um acompanhamento adequado e saber se a medicação prescrita é correta ou não, de acordo com os sinais, sintomas e doença diagnosticada do paciente, bem como se o paciente está apresentando melhoras ao utilizar aquele medicamento. Alergias existentes, perfeito. O histórico de saúde entra junto com todas essas informações. É importantíssimo saber do histórico de saúde. Ora, só o que a gente escuta falar, ou pelo menos que escuta muito falar, perdão, é de choque anafilático. Choque anafilático, muitas vezes, alguns autores, eles o citam como uma alergia exacerbada. Então, se o paciente tem uma alergia exacerbada a algum componente, a algum medicamento, ele pode ter um choque ao utilizar aquele medicamento. E vocês já pagaram imunologia clínica? Não? Ok. Quando vocês pagarem, vocês vão ver que uma alergia não necessariamente nasce com a pessoa. Ela pode ser desenvolvida ou desencadeada por conta da interação com substâncias químicas. É um aspecto bem interessante da farmácia. E vocês vão gostar muito quando começarem a pagar as áreas clínicas. Acho que talvez essa seja o primeiro contato da clínica com vocês, mas ainda vem muita coisa para poder acrescentar essas aulas que vocês vão
vão ter a partir de agora. Eu mesmo, APLV. Traduz para mim que eu não estou conseguindo associar. Ah, muito bem. Muito bem. É sim. É um exemplo muito bom. É um exemplo muito bom. Meu povo, vai fazer 10 anos que eu me formei. Vocês estão querendo que eu lembre das siglas da área que eu não atuo? Ai, deixa eu dar um exemplo mais prático. Eu e a rifocina. Eu não sei qual é o componente, mas existe um componente da rifocina que eu tenho alergia. A última vez que eu utilizava sempre rifocina desde pequeno, eu era um menino muito danado, então eu caía, eu subia nas árvores, caía, eu andava de skate, ralava o joelho, caía da bicicleta, então cortava pé, jogava bola na rua, em cima das pedras, calçamento, arrancava unha, era normal demais. Então, na casa dos meus pais sempre tinha rifocina. Era algo que mamãe não deixava faltar de jeito nenhum. O que é que acontece? Eu usava sempre. E em um determinado dia, quando estava começando a minha adolescência, eu machuquei o pé, estava jogando bola na quadra quente, descalço, e aí eu criei uma bolha no pé. E eu arranquei a pele dessa bolha para poder colocar a rifocina em cima, para melhorar rápido. Eis a minha surpresa quando, ao utilizar a rifocina, o pé virou uma bola. O pé virou uma bola, não entrava em chinela, não entrava em sapato, não entrava em canto nenhum. Eu tive que ir para o hospital por conta desse episódio. Tive que ir para o hospital por conta desse episódio. Graças a Deus que a ferida era pequena e a quantidade de rifocina aplicada não foi tão grande assim. E a gente sabe que quando a gente cria um calo, cria uma bolha, que a gente tira a epiderme, ainda fica a derme. Não fica diretamente em contato com músculos e vasos, não fica diretamente em contato com o tecido mais vascularizado. Então a absorção provavelmente foi pouca também. Mas a gente tem. É muito importante que nós saibamos das alergias prévias dos pacientes para evitar crises ou problemas relacionados a medicamento. E desde já, vocês fiquem sabendo que essa é uma frase chave. Vocês vão escutar muito elas e vocês vão ter que pensar muito a respeito disso. Problema relacionado a medicamentos. Mas a gente vai conversando disso no decorrer das semanas. Bom, já me disseram mais ou menos como o farmacêutico clínico deve atuar. Então vamos para frente que eu quero ver se eu consigo melhorar esse conhecimento de vocês, nem que seja só um pouquinho. Bom, não é segredo para ninguém que a farmácia clínica reconectou o farmacêutico com a área da saúde. Como eu mostrei para vocês no primeiro dia de aula, até 2018, o farmacêutico nem era considerado um profissional de saúde para o serviço de saúde pública. Isso fez com que esse profissional fosse elevado a um novo patamar e o aproximou da figura central na área da saúde, o paciente. A figura central na área da saúde não são médicos, não são farmacêuticos, não são enfermeiros, não são fisioterapeutas, não são nutricionistas. São os pacientes. Calma, Sirlene, daqui a pouco volto. Lembrem-se sempre disso. Tudo o que se faz, tudo o que se preza, tudo o que se planeja é em prol dos pacientes. Não esqueçam disso. Bom, é dito que o uso irracional de medicamentos é um problema de saúde mundial. Não tem para onde correr. Anualmente, milhares de pessoas morrem devido a intoxicações com fármacos. Deixa eu puxar para um exemplo do que está acontecendo agora. Pandemia, Covid.
que foi que apareceu? O primeiro medicamento que disseram que era bom contra o Covid, hidroxicloroquina. O que é que aconteceu? O estoque de todas as farmácias acabou. Por quê? O povo foi lá comprar, achando que era um medicamento que ia salvar a humanidade e que eles iam ter em casa para quando adoecesse. Pior ainda, teve gente que começou a tomar antes de adoecer, para prevenir. Olha só que legal, para não dizer outra coisa. E nós temos muitos dados de pacientes que faleceram com arritmia cardíaca provocada pela hidroxicloroquina. Infelizmente. Isto é um exemplo clássico de uso irracional de medicamentos. Eu concordo, Alberto. Eu concordo. Em alguns países, noções básicas são ensinadas desde pequenos, inclusive primeiros socorros, que eu acho que é muito importante. Matéria básica, concordo. Bom, diversos órgãos, inclusive, mas olha só como é difícil de mudar a cabeça das pessoas. Como é difícil de mudar a cabeça das pessoas. A Sociedade Brasileira de Imunologia soltou um parecer sobre a hidroxicloroquina, dizendo que, enquanto não tivesse estudos clínicos demonstrando o real efeito da droga, eles não recomendavam o uso da mesma para o tratamento do Covid. Saiu ontem na The Lancet, é uma revista conhecida internacionalmente por conta dos seus estudos científicos, certo? Dos seus trabalhos científicos, das suas pesquisas, inovadoras, inclusive, que 96 mil pessoas foram acompanhadas ao redor do mundo com o tratamento da cloroquina, em 671 hospitais diferentes nos 6 continentes. E a constatação do estudo, esse estudo foi publicado ontem, eu tive acesso a ele hoje de manhã. Eu dei uma lida depois que saí do hospital para poder falar com vocês sobre um pouquinho sobre isso aqui. E os resultados a que eles chegaram é que a hidroxicloroquina não influencia de maneira alguma no tratamento do Covid. Alguns pacientes, não sou eu que estou dizendo, é o estudo publicado pelo The Lancet, que é uma revista norte-americana. Mas vamos lá. O estudo mostrou que a hidroxicloroquina não traz benefício nenhum aos pacientes infectados com Covid. Pelo contrário, eles trazem riscos, porque uma grande parte dos pacientes teve arritmia cardíaca e outra parte faleceu, não necessariamente por conta da doença, mas por conta de reação adversa à medicação. Para vocês terem uma ideia de como é importante o papel do farmacêutico, como é importante o papel do profissional de saúde bem esclarecido, como é importante saber se posicionar adequadamente. Até hoje, existem diversos profissionais que, hoje mesmo, eu já, por falta de uma palavra, debati. Hoje mesmo eu já debati com alguns colegas farmacêuticos em um grupo lá da Paraíba, que eu ainda faço parte, sobre o uso da cloroquina. E eu ainda vejo muita gente recomendando o uso da medicação. Bom, eu vou ter que sair da aula, falta energia. Registrado, Nayane, ciente. Bom, não estou fazendo apologia a político nem a nada disso, tá? Mas, infelizmente, o problema de saúde do mundo tornou-se uma briga política aqui no Brasil. Para entender melhor, só lendo, vendo fóruns de discussões e... Ok, Sirlene, ciente. E tentando realmente se aprofundar no assunto, tá? Eu não vou me aprofundar no assunto porque isso foge ao tema da aula. Mas bora lá. Muito importante
que vocês estejam sempre se atualizando, que vocês estejam sempre buscando, sempre lendo, sempre se informando. Este é o papel, não do farmacêutico, mas do profissional de saúde. Lembrem-se, vocês têm que prezar pelo paciente de vocês, vocês têm que promover o uso racional dos medicamentos. E como é que se promove esse uso racional? Através da educação em saúde. Educação é a base para qualquer processo. Entendam isso. Um paciente que é educado, que entende a doença, entende a importância de tomar medicação, principalmente tomar medicação na hora correta, da forma correta, ele tem um prognóstico muito melhor do que os pacientes que são resistentes a qualquer tratamento. Como é que se promove o uso racional? Através de dispensação segura de medicamentos. Muita gente falece por conta de medicamento dispensado de forma errada. Como é que se produz uso racional de medicamentos? Otimizando farmacoterapia para evitar pacientes polimedicamentosos, para evitar reação adversa que esses pacientes possam ter por conta de medicações, garantindo a segurança e efetividade no tratamento desses pacientes. Ok, Alice. Ciente. Além de tudo, o farmacêutico é o profissional responsável pela identificação e resolução de problemas relacionados a medicamentos. Olha a frase aparecendo aqui. O farmacêutico é o responsável pela identificação e resolução desses problemas. Então, o farmacêutico clínico, ele tem que entender de paciente, ele tem que ter uma boa comunicação, ele tem que entender de patologias, ele tem que entender de comunicação para fazer uma anamnese adequada e coletar os dados adequados, histórico familiar e, principalmente, ele tem que entender de medicamento. Ele tem que entender de medicamento. Principalmente química farmacêutica, para saber conformação medicamentosa, em quais receptores esses medicamentos se ligam. E aí entra também farmacodinâmica, para saber o que eles provocam quando se ligam nesses receptores. Tem que saber de cinética, para saber o estrago que esse medicamento pode fazer nos órgãos metabolizadores de droga, para poder identificar os possíveis problemas que podem surgir antes que eles se alastrem. Fisiologia, tem que saber de muita fisiologia, Leonardo. Se não souber fisiologia, não vai muito para frente. Então a gente tem que estudar. A gente tem que estudar, 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 estudar e estudar. Mas eu vou dizer para vocês, o estudo e o conhecimento é o que vai fazer com que vocês estejam em pé de igualdade com qualquer outro profissional na área da saúde. Bom, a farmácia clínica, sim, não tem que entender de doenças também? Tem que entender muito de doenças. Bom, a farmácia clínica, que teve início no âmbito hospitalar nos Estados Unidos, a partir da década de 60, atualmente incorpora a filosofia do pharmaceutical care e, como tal, expande-se a todos os níveis de atenção à saúde. Ou seja, o farmacêutico clínico, ele atua em hospitais, ambulatórios, unidades de atenção à saúde, farmácia comunitária, instituições de longa permanência, domicílios, dentre outros, inclusive em consultório próprio. Gente, eu vou pedir perdão a vocês, eu não sei o que está acontecendo, só um minuto. Bom, o pessoal ainda toca a campanha para perguntar onde é a casa de outra pessoa. Se eu disser para vocês que eu não conheço meus vizinhos, eu... Enfim, bora-se embora. Ok. Dentre outros, inclusive em consultório próprio. O consultório farmacêutico já é uma realidade.
E eu espero que nós tenhamos realmente tempo para falar sobre todos esses aspectos, todas essas possibilidades que o profissional tem. Bom, a expansão das atividades clínicas do farmacêutico ocorreu, em parte, como resposta ao fenômeno de transição demográfica e epidemiológica observado na sociedade. Se vocês pararem para pensar na história da farmácia hospitalar, então vocês vão ver realmente como evoluiu. O farmacêutico dentro do hospital, era tido no hospital para poder cultivar as plantas e produzir os medicamentos, e depois veio a Revolução Industrial, então o farmacêutico migrou para a indústria, depois disso o farmacêutico voltou a se instalar no hospital, principalmente como gerente, certo? Como alguém de administração, propriamente dito, e as coisas foram evoluindo até que surgiu a farmácia clínica. E aí o farmacêutico realmente passou a fazer parte da equipe de saúde, passou a ser um integrante da equipe de saúde e a atuar mais com vistas para o paciente. Bom, a crescente mortalidade relativa às doenças e agravos não transmissíveis e a farmacoterapia repercutiu nos sistemas de saúde e exigiu um novo perfil do farmacêutico. Nesse contexto, o farmacêutico contemporâneo atua no cuidado direto ao paciente, promove o uso racional de medicamentos e de outras tecnologias em saúde, redefinindo sua prática a partir das necessidades dos pacientes, família, cuidadores e sociedade. Gente, não, nós ainda vamos ter uma aula de uso racional de medicamentos. Eu achei que eu já tinha dado essa aula para vocês, mas eu vou adiantar um pouquinho. Da década de 90 para cá, surgiram mais de 100 medicamentos. E se eu não me engano, apenas uma pequena parte, acho que 7% desses medicamentos, eles realmente fazem diferença na saúde das pessoas. O restante é só mais do mesmo. É só mais propaganda na TV, para que as pessoas vão até a farmácia e comprem medicação. É só mais propaganda em consultórios e hospitais, para que se prescreva mais dessas medicações. É só mais um motivo e mais uma oportunidade para o uso inadequado e irracional de medicamentos. Então, cada vez mais se faz necessário profissionais esclarecidos sobre medicamentos para poder informar, educar e guiar a população. Lembrem-se disso, entendam isso. Vamos brincar? Adoro brincar com vocês. Vamos lá. O senhor ARG, 68 anos, masculino. Nega a história de hipertensão. Oh, coisa boa. Glória a Deus, Nayane. O senhor ARG, 68 anos, masculino. Nega histórico de hipertensão e diabetes mellitus ou outras patologias. Na data de 3 de janeiro de 2012, após uma discussão, começou a passar mal. A esposa relata que a boca e todo o lado direito do corpo começou a ficar torto. Seguido disso, o paciente teve uma convulsão. Foi levado ao PS municipal mais próximo de sua casa e diagnosticado com um acidente vascular cerebral. O paciente ficou internado no hospital por 16 dias. Exames foram realizados e, além do AVC, foi diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia. Para tratar essas patologias e possíveis sequelas do AVC, o médico prescreveu enalapril, 5 mg, 2 vezes ao dia. Hidroclorotiazida, 25 mg, uma vez ao dia. Metformina, 850 mg, 2 vezes ao dia. Ácido acetil salicílico de 100 mg, uma vez ao dia após uma refeição. E simvastatina de 20 mg, uma vez ao dia após o jantar. O senhor ARG, de 68 anos, masculino, após 45 dias do primeiro AVC, teve um novo AVC. Aí eu pergunto para vocês, por que ele teve um novo AVC?
Um de cada vez, por favor. Professor, Oi. volta aí o slide da pergunta. Voltar o Relato de caso. Medicamentos. Tá no slide dos medicamentos. Gente, adoro vocês. Olha só. Olha só. Vamos brincar daqui, tá? Vamos começar daqui do relato de caso. Paciente nega histórico de hipertensão e diabetes ou outras patologias. Vocês sabem por que é que surgiu a Política Nacional de Saúde do Homem? A morbimortalidade. A morbimortalidade do homem é bem maior do que a das mulheres. Os homens, historicamente falando, são bem mais resistentes a, a procurarem um serviço ou um profissional de saúde quando tem algum problema. Eles procuram um bar, um amigo, o vizinho, aquele conhecido que ele não vê há 10 anos, e aí ele fala dos problemas e pede ajuda. E aí, ai, o amigo do vizinho do meu primo teve isso também. Ele tomou o remédio X. Pode tomar que é bom. Para tentar resgatar essas pessoas e diminuir a morbimortalidade, foi realmente criado essa Política Nacional de Saúde do Homem. E ela foi criada para tentar diminuir a morbimortalidade desse grupo, que foi inclusive tido como um grupo de risco há algum tempo atrás. Ser homem era grupo de risco. Então, este senhor, pela idade que tem, ele provavelmente foi criado com a mentalidade de que homem não vai ao médico, só se morrer. E provavelmente ele não fazia consultas de rotina. Então ele não sabia que tinha hipertensão, ele não sabia que tinha diabetes e muito menos qualquer outra patologia. Não sabia, por isso que ele negou. Não, não tem isso não. Não tem isso não. É só o que vocês vão encontrar na prática de vocês. Pacientes que não sabem que tem o que tem. Por isso vocês têm que entender de exames. Deixa eu dizer para vocês, o farmacêutico pode solicitar exames. O farmacêutico pode e deve solicitar exames quando estiver consultando pacientes. Espero poder falar das atribuições do farmacêutico em cada ambiente, tá? Não apenas no hospital. Vamos para frente.
É verdade, tem gente que não sabe o que é hipertensão, não. Você tira pela fala das pessoas. Ah, tira aqui minha pressão um pouquinho, por favor. Meu senhor, se eu tirar sua pressão, o senhor morre. Tem gente que realmente não sabe nem o que é. Escuta muitos outros falar e repete, mas não sabe realmente o que é. Então, vamos voltar para o nosso relato de caso. O paciente ficou internado no hospital por 16 dias, tá? Gente, isso aqui é uma brincadeira minha, tá? Na verdade, foram 36 dias. O paciente ficou internado por 36 dias. Vocês podiam ter reclamado do tempo. Eu realmente alterei algumas coisas da história para ver se vocês reclamavam do tempo e de qualquer outra coisa, tá? Mas vamos lá. O paciente ficou internado no hospital por 36 dias. Então, foi o tempo suficiente? Não sei. Cada pessoa reage de uma forma diferente, ok? Se foi um AVC em janela, ou seja, um AVC nas primeiras horas que o fato aconteceu, o prognóstico e a recuperação são muito melhores. Foi um tempo suficiente para controlar a hipertensão que diagnosticaram, o diabetes que diagnosticaram, os altos níveis de triglicerídeos e colesterol que diagnosticaram? Não sei, cada organismo reage de uma forma diferente, ok? Mas convence que se ele teve alta, é porque ele estava bem. Bom, bora lá. Medicação. Ele tomou de forma correta? Ele disse que tomou. E aí? O que é que a gente vai fazer? Perguntamos à família. A família disse que ele tomou de forma correta? Disse. Disse que ele tomou, porque era a família quem dava, não era ele. E aí, ele teve um novo AVC. Por quê? Essa é a pergunta. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem tendência a pensar no inacreditável, no mais estrombólico possível, nas piores coisas. E muitas vezes, com isso, a gente peca no básico. A gente peca no básico. Quer saber a grande importância de uma comunicação bem feita, de conseguir passar conhecimento, de conseguir ensinar? O paciente tomou os medicamentos prescritos na hora certa, na dosagem correta, nos dias certos. Só que nem o paciente nem a cuidadora foram orientados sobre o uso crônico das medicações. 30 dias de tratamento, mais 15 dias sem tratamento, levaram a um aumento da pressão arterial, que levaram a um novo AVC. Olha só que coisa. Deixa eu dizer para vocês que isso é um caso que realmente aconteceu. Isso é um caso que eu fiquei sabendo lá na Paraíba. A gente tende a pensar muito no pior e a gente esquece do básico, a gente esquece do menor. E, infelizmente, nossa área é feita de detalhes. Então, a gente não pode esquecer dos detalhes. Nós podemos matar um paciente se a gente errar. Eu digo isso para todos vocês quase toda a aula. Então, eu estou dizendo isso não é para assustar. Lembrem-se. É para que vocês lembrem da responsabilidade que vocês têm a partir do momento que vocês escolheram um curso na área da saúde. Não, pelo menos você orienta, Sirlene. Porque tem profissional que não orienta, tem profissional que esquece de orientar. E é muito difícil você ensinar, você lidar com as pessoas. Requer muita paciência, mas ainda assim é necessário. Faz parte de tratar, faz parte de cuidar, faz parte de ser um profissional de saúde. Bom, de acordo com a Sociedade Americana de Farmacêuticos Hospitalares, farmácia clínica é a ciência da saúde responsável por assegurar o uso racional de medicamentos, mediante a aplicação de conhecimentos e funções relacionadas ao cuidado com pacientes. Tais ações
requerem educação especializada, treinamento estruturado, adequada coleta e interpretação de dados, motivação pelo paciente e interação multiprofissional. Porque ninguém faz muita coisa sozinho na área da saúde. Ok? Pode existir um profissional muito, muito, muito bom que seja um diferencial na equipe de saúde, mas ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. De acordo com a Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, a farmácia clínica é a área do currículo farmacêutico que lida com a atenção ao paciente, com ênfase na farmacoterapia, procurando desenvolver uma atitude orientada ao paciente, buscando resultados terapêuticos e melhoria da qualidade de vida. Lembrem-se disso também, gente. Hoje em dia, nós falamos em saúde, nós trabalhamos primeiramente com prevenção. Se precisa tratar, o foco é qualidade de vida, ok? O que existe hoje em dia são pacientes que possuem... Como é que eu vou explicar isso de maneira melhor? Passamos por um período de doenças infecto-contagiosas, passamos por um período em que o modelo da saúde... Perdão, tô tentando ir mais rápido por conta do horário e acabo pulando as coisas. Passamos por um período em que na saúde ou na doença reinavam as doenças infecto-contagiosas por conta de toda a falta de infraestrutura do nosso país. Isso bem antigo, lógico. Depois disso, com o desenvolvimento da população, estruturação, cidades, modelos de saúde, surgiu o modelo médico hospitalocêntrico. Já não eram mais doenças infecciosas. O que se tinha mais eram doenças provocadas por conta de trabalho. Então, a pessoa adoecia no trabalho, procurava o médico no hospital. Era assim que funcionava. Era um modelo médico hospitalocêntrico. Mas esse modelo também passou. Acabou. Desde a Constituição de Saúde, promulgada em 1988, e a Constituição do SUS, e é uma área que me encanta muito, e a Constituição do SUS, que saúde é dever do Estado e direito do cidadão. Já que é dever do Estado, e é o Estado que vai gastar para poder tratar dos cidadãos, hoje em dia nós trabalhamos com prevenção. É muito mais barato prevenir do que remediar. E quando eu digo remediar, eu estou falando de tratar. Esse modelo ainda é válido? Ele surgiu no finalzinho da década de 80, 88, 89, e ele ainda é o principal utilizado hoje em dia. Contudo, o perfil epidemiológico de doenças no Brasil mudou. Hoje em dia, não são doenças que se você contrai... ainda existem, lógico, mas hoje em dia o que prevalece não são as doenças que você contrai no trabalho, não são as doenças que você contrai por se acidentar, não são as doenças que você desenvolve por conta dos ambientes onde vocês estão. Hoje em dia, o que se manifesta principalmente na população mundial são doenças crônicas não transmissíveis. Muitas vezes... Bom, volto. Doenças crônicas não transmissíveis. Quais são essas doenças? Diabetes, hipertensão. Já disse as mais fáceis. Vocês me digam o resto. Um de cada vez, por favor. Lúpus tem um bocado, mas lúpus ainda é uma doença bem específica, autoimune. Depressão acontece muito, principalmente por conta da cobrança da sociedade, da corrida por sucesso no trabalho, nas exigências das empresas com os profissionais, no distanciamento familiar por conta das oportunidades de emprego. Então, depressão é algo que acontece muito. Obesidade acontece muito,
Por quê? Porque o perfil da sociedade mudou. Hoje em dia ninguém tem tempo para ir para casa para preparar uma medicação, para se alimentar de forma adequada, de forma correta, para sempre estar junto com a família. Hoje em dia a gente sai da porta do trabalho como um cachorro quente na rua e volta, para não perder tempo, porque senão não dá tempo de terminar o que falta no trabalho, senão meu chefe vai brigar comigo. E aí a gente cria um ciclo vicioso. Alimentação inadequada, cobrança demasiada, depressão, obesidade. Por conta da obesidade, dislipidemias, cardiopatias. Cardiopatias são as doenças que mais matam no Brasil. Só não matam mais do que acidentes automobilísticos. Alzheimer, sim, Alzheimer. Porque antes o povo dizia muito que era demência, mas não, hoje em dia nós temos os meios e os métodos para poder fazer diagnóstico. Então, hoje em dia, fala-se em Alzheimer, principalmente porque a expectativa de vida da população brasileira aumentou muito com o desenvolvimento da população, com infraestrutura, com o governo participando ativamente da vida das pessoas. Então, como aumenta a expectativa de vida, o motor começa a falhar. É a mesma coisa de um carro. Você tem um carro, você usa o carro há 10 anos, você vai dizer que esse carro, se você tomar cuidado com o carro, lamber o carro todo dia, você vai dizer que esse carro não vai apresentar nenhum defeito em 10 anos de uso? Ah, gente, alguma peça ou outra vai ter que ser trocada. Mesma coisa com o corpo humano. Os sistemas começam a apresentar, o corpo começa a mostrar que precisa de ajuda em alguns aspectos, por conta da longevidade. Asma, por conta de poluição, doenças pulmonares, doenças respiratórias, temos demais. Temos demais. Doença pulmonar obstrutiva crônica, temos muito. As alergias estão cada vez maiores. Então, vocês entenderam que o perfil da população muda, como o perfil da população muda e o perfil da sociedade, as cobranças como um todo mudam, muda também o perfil patológico, muda o perfil epidemiológico, muda o meio e o modo de trabalho dos profissionais. Como muitas vezes não dá para prevenir a doença crônica não transmissível, porque muitas vezes o fator genético é mais alto do que qualquer outro, e também como não dá para tratar de dizer assim, você ficou bom, porque não tem cura para depressão, tem controle, não tem cura para diabetes, tem controle, não tem cura para hipertensão, tem controle, ok. Não, dislipidemia é só controle também. Então, se não tem cura, a gente fala de tratamento, mas fala de tratamento para controle, não para cura. Então, fala-se em prevenção. Ainda é melhor prevenir que remediar. Mas fala-se muito em qualidade de vida. Qualidade de vida. Quando a gente assistir a aula de uso racional de medicamentos, vocês vão entender que é muito melhor não. Hoje em dia, pacientes com HIV, que antes era tido como sentença de morte, vivem uma vida plena, vivem uma vida feliz, vivem uma vida tranquila. E muitos têm filhos, depois de ter contraído a doença. A gente vai conversar muito sobre isso. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar muito sobre isso nas próximas aulas. Nossa, eu tô correndo muito para ver se dá tempo. Enfim, vamos embora. Mas aí, farmácia clínica envolve história. A gente tem que entender de história. A gente tem que entender por que é que aparece, como surge. Bom, nós temos dois fatos bastante relevantes que serviram como impulsionadores no desenvolvimento e no surgimento da farmácia clínica propriamente. Em 1950, por conta das consequências da Segunda Guerra, começou-se o processo de industrialização, Revolução Industrial. E aí, as indústrias começaram a brotar do chão, literalmente. Não apenas indústrias de calçados, de carros, mas também indústrias de medicamentos. O farmacêutico migrou para as indústrias de medicamentos, eu disse lá atrás, não foi? Só que, com essas indústrias de medicamentos, o farmacêutico não passou mais a ser aquele profissional que cultivava remédio em casa. Os remédios agora eram feitos por indústrias e estavam em grandes quantidades para
para toda a população. Todo mundo podia comprar medicamento e em todo canto era fornecido. Por conta dessa oferta demasiada e não estratégica de medicamentos, porque o que se buscava era apenas lucro, em 1954, houve o caso da talidomida e da focomélia. O que é a focomélia, gente? Talidomida, vocês todos estudaram, ouviram falar em farmacologia, farmacodinâmica, farmacocinética. Ok. Boa, Emanuel. Boa. Basicamente, a focomélia, ela é o efeito da talidomida que causa má formação fetal, impedindo o desenvolvimento dos membros superiores e inferiores. Causa uma má formação fetal, justamente. Bom, a oferta de medicamentos, ela foi muito grande, muito exacerbada, sem controle e sem a informação adequada sobre esses medicamentos. Ninguém tinha informação adequada sobre os medicamentos. Estudos eram feitos para criar os medicamentos, mas não se estudava, como se estuda hoje em dia, os possíveis riscos da medicação, porque nessa época o pessoal pensava em lucro, pensava em dinheiro. Quanto mais dinheiro rodasse na sociedade, mais pessoas empregadas e vivendo bem poderia ter. E quanto mais medicamentos, essa era a mentalidade da época, menos pessoas doentes teríamos. Então, mais as indústrias e as fábricas iam render, mais dinheiro ia chegar. Bom, fora toda a falta de informação, por conta da focomélia, efeito da talidomida em 1954, começou-se a ver a necessidade de informações sobre medicamentos. E a partir daí surgiu a farmacovigilância, o ramo que existe literalmente para investigação, para atenção aos possíveis problemas relacionados a medicamentos. Olha só, lá atrás eu disse que era um dos focos e um dos objetivos do farmacêutico clínico, não foi? Identificar problema relacionado ao medicamento e intervir sobre eles, diminuindo seus danos e as suas comorbidades. Muito bem. Isso já vem desde 1954. Em 57, houve uma proposta de inclusão do farmacêutico em programas relacionados ao uso seguro de medicamentos nos hospitais americanos. O farmacêutico começou realmente a ser integrado à equipe de saúde. Em 57, o farmacêutico deixou de ser um cultivador, deixou de ser um dispensador, e ele começou a interagir com a equipe de saúde. Em 1960, houve mudança do currículo dos cursos de farmácia nos Estados Unidos. Houve um direcionamento para a área clínica, porque passou-se a enxergar a importância deste profissional, passou-se a enxergar a importância deste profissional na atuação junto ao paciente. Em 1968, surgiu verdadeiramente o primeiro serviço de farmácia clínica no Memorial Hospital Medical Center of Long Beach, Estados Unidos. Bom, depois disso, um ano depois, em 69, criou-se o primeiro programa de residência em farmácia clínica, também em um hospital dos Estados Unidos. As coisas foram evoluindo rápido por lá. Infelizmente, no Brasil, custou um pouco. De 1960 a 70, diversas evoluções ocorreram. Dentre elas, necessidade de intervenção e otimização terapêutica. Viram que era realmente necessário o farmacêutico atuar mais próximo e mais firmemente, por assim dizer, na área de medicação, na área da prescrição, junto com os profissionais prescritores, para poder otimizar essa terapia,
evitando pacientes polimedicamentosos, evitando diversos efeitos adversos, evitando sobrecarga fisiológica dos pacientes. Viram a importância da orientação ao paciente por um profissional de saúde que realmente entendia de medicação. Houve uma aproximação do farmacêutico com a equipe de saúde, porque até então o farmacêutico era isolado, ele era apenas um dispensador, um cultivador dentro da instituição. Houve um movimento de implantação da farmácia clínica em todo o mundo, ou pelo menos começou a acontecer a partir daí. Como eu disse para vocês, infelizmente, no Brasil custou um pouco. No Brasil, na década de 80, mais precisamente em 1988, houve a promulgação... Meu Deus. Ok. Fala. Houve a promulgação da Constituição. E aí a Constituição, ela dizia que saúde é um dever do Estado e direito do cidadão. Com essa célebre frase, houve a ideia de criar um sistema único de saúde para que ele cobrisse todo o território nacional e pudesse dar assistência a todas as pessoas do país. Olha que lindo. Isso é lindo. Eu me arrepio só de pensar. Mas a gente, infelizmente, não vai conversar sobre o SUS hoje. Bom, a partir desse período também, começou-se a adicionar em algumas faculdades, na grade curricular, a disciplina de farmácia hospitalar. Mas ainda era a disciplina de farmácia hospitalar, não era a de farmácia clínica. Depois dos anos 2000, houve a implantação de farmácia clínica em farmácias, drogarias, hospitais e indústrias. Depois dessa implantação do serviço, já atuando em todos os locais, é que houve uma mudança da grade dos cursos de farmácia para realmente fazer a inclusão da disciplina de farmácia clínica para os futuros profissionais farmacêuticos. Viram a necessidade realmente de um ensino mais formal, de um conhecimento passado de forma mais adequada. E não faz muito tempo não, gente. Deixa eu dizer para vocês, em enfermagem eu me formei em 2011. Em farmácia eu me formei em 2013. E em 2013, quando eu me formei, eu não tinha farmácia clínica na minha grade curricular. Eu não paguei farmácia clínica. Não paguei farmácia clínica. E isso aconteceu, em grande parte, por conta da mentalidade do brasileiro, da mentalidade dos profissionais, infelizmente. Por conta da minha primeira graduação, como eu disse lá atrás, eu sempre gostei muito de interagir com as pessoas, sempre gostei muito de interagir com pacientes. E aí, quando eu me formei, eu tive o prazer... Ciente, Regis. Quando eu me formei, eu tive o prazer de fazer a implementação de um serviço de farmácia clínica em uma cidade, lá em Campina Grande, na Paraíba. O serviço de farmácia clínica, eu e mais duas farmacêuticas, meu Deus, fizemos a implantação do serviço de farmácia clínica em uma empresa. E quando a gente ia fazer a capacitação com os farmacêuticos da empresa, eu escutava muito, mas homem, não inventa isso não. Isso é só mais trabalho para a gente. Manda esse povo para o médico. Para que é que tu está fazendo isso? Só para vocês terem uma ideia de como é a mentalidade das pessoas. Isso eram colegas farmacêuticos da mesma empresa. Gente, existem profissionais e profissionais. E é muito difícil lidar com profissionais antigos e engessados. Tentem ter sempre a mente aberta. Tentem enxergar o todo.
tentem ter a tal da visão holística. O fato de eu ter que medir uma pressão, de aferir uma pressão, de aferir uma glicemia, não é mais trabalho. De forma alguma. É mais cuidado para com os meus pacientes. É mais visibilidade para a profissão farmacêutica. É mais cuidado para que se evite erros de medicação. É mais proximidade com os pacientes. É mais proximidade e interação com a equipe de saúde que acompanha esses pacientes. É mais visibilidade para as empresas. É mais economia para as empresas. Glaucio já postou um vídeo no grupo mostrando a diferença que um farmacêutico hospitalar faz dentro de uma instituição. Um farmacêutico clínico que atua no hospital. É impressionante. Saibam disso. É impressionante. Tentem sempre manter a cabeça aberta, a mente aberta. Bom, o farmacêutico, volto a dizer, é o profissional voltado ao usuário do medicamento. Sempre o paciente como foco. Não esqueçam disso. O foco de tudo que a gente faz é o paciente. Existem diversos desafios para a farmácia clínica aqui no Brasil. Você está achando por quê? Que porque os hospitais já abrem vaga para farmacêutico clínico, que já está tudo consolidado, que não tem mais o que mudar, que não tem mais o que crescer, que não tem mais o que lutar? Deixa eu dizer para vocês que vocês estão enganados. A farmácia clínica no Brasil está engatinhando. Engatinhando. Ainda tem muito o que crescer, ainda tem muito o que mudar. Bom, nós temos diversos desafios. Dentre eles, transportar os conceitos e ferramentas teóricas para o dia a dia do profissional. Eu me formei com muitos colegas que diziam: eu vou me formar para ficar dentro de uma sala olhando para o microscópio, que eu não quero ter contato com gente. E quando uma pessoa dessa se vê obrigada a manter contato com os pacientes, com as pessoas, a buscar aquele conhecimento que tem, que já esqueceu talvez, mas que vai precisar para poder interagir, para poder colocar na prática. A gente tem que ter uma mudança cultural nos próprios farmacêuticos, porque infelizmente ainda tem gente que prefere dizer que entrega uma cloroquina para um paciente doente cardíaco para defender uma pessoa, uma ideia de uma pessoa, ao invés de defender a blusa do profissional de saúde. Ao invés de atuar como verdadeiro profissional de saúde. Existe muito farmacêutico hoje em dia que ainda não acredita na farmácia clínica. Que existe farmacêutico que nem sabe que já existe realmente. Que existem farmacêuticos atuando dentro de instituições de saúde, cara a cara, frente a frente com os pacientes. Infelizmente existe. Isso é algo que a gente vai mudar aos poucos, no decorrer do tempo. E um dos grandes desafios, valorização da profissão. Perante a sociedade, perante os demais profissionais de saúde, principalmente por administradores dos sistemas de saúde e órgãos governamentais. Principalmente. Existem diversos hospitais que têm um farmacêutico, diz que é um farmacêutico clínico, mas é um farmacêutico para a instituição inteira. O que é que adianta esse serviço? Esse serviço não existe, na verdade. Porque um farmacêutico clínico não consegue dar conta de atender todo um hospital, de fazer consolidação, de fazer avaliação de prescrição, de fazer avaliação de exames, de fazer avaliação de efeito medicamentoso, de estar próximo do paciente fazendo anamnese, de estar em contato com outros profissionais de saúde em visitas multiprofissionais, de estar dando ensinamentos de alta para os pacientes. Não tem como. Não tem como. A gente ainda precisa muito de valorização. Isso a gente só vai conseguir com luta. Eu digo para todos os meus alunos, provavelmente você não vai enriquecer trabalhando como farmacêutico.
Fome vocês não vão passar, mas enriquecer trabalhando como farmacêutico, vocês podem virar empresários. Vocês abrem uma farmácia, de repente vocês estão com a rede de farmácia, vocês são empresários. Vocês podem abrir um laboratório e de repente estão com a rede de laboratório, empresários. Aí vocês vão ganhar dinheiro. Mas como farmacêutico, a gente ainda tem muito que melhorar em termos de valorização. De novo, vontade vocês não vão passar, mas enriquecer vai ser difícil. Mas deixa eu voltar. Não estou desestimulando ninguém. Ser enfermeiro, ser farmacêutico, porque nenhuma dessas duas profissões enriquece sendo só o que é algo para lá de gratificante. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu consegui, o que eu aprendi, se eu me destaquei para o bem ou para o mal, foi tudo graças a essas duas profissões. Então, eu não me arrependo de ter escolhido nenhuma das duas. Não me arrependo de ter escolhido nenhuma das duas e digo para vocês, é uma profissão excelente e que faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Bora lá, deixa eu tentar clarear para vocês. Atividades exercidas pelo farmacêutico na farmácia clínica. Interação com demais profissionais relacionados que dispensam cuidados aos pacientes. Lógico. Lógico. O ato de prescrever, o ato de administrar medicação, o ato de utilizar material médico hospitalar para qualquer procedimento nos pacientes é um ato em que o farmacêutico deve estar ciente, porque o farmacêutico é o responsável pelos materiais e pelos medicamentos dentro da instituição hospitalar. O farmacêutico é o responsável por avaliar a tomada de medicamentos, por avaliar tratamento, por avaliar prescrições. O farmacêutico é o responsável por identificar problemas relacionados aos medicamentos. Então, sim, ele tem que estar em contato direto com os profissionais de saúde que utilizam de todos esses meios para tratar os pacientes. É importantíssimo uma comunicação estreita com a equipe de saúde. O farmacêutico, ele deve fornecer informação sobre medicamentos, porque o farmacêutico é o profissional dos medicamentos. Eu já vi médico perguntando a farmacêutico sobre o uso de medicamentos. Eu já vi enfermeiros perguntando a farmacêutico sobre o uso de medicamentos. Eu já vi nutricionistas perguntando se tal medicação não vai interagir com a alimentação que ele quer prescrever para os pacientes. Então, entendam isso, doutores e doutoras. Entendam isso, meus queridos alunos. O farmacêutico ele tem que entender de medicamento. Ah, professor, mas eu gosto da área de análises clínicas. Mas você é farmacêutico. Você tem que entender de medicamento. Ah, professor, mas eu gosto de dar aula. Mas você é farmacêutico, você tem que entender de medicamentos. Não tem para onde correr, gente. Não tem para onde correr. Varfarina e vegetais é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. Leite e algumas classes de antibióticos. É outro ótimo exemplo. Simvastatina, tomada fora do horário adequado. As estatinas tomadas fora do horário adequado. É um outro exemplo. A gente tem diversos exemplos e eu espero conversar muito com vocês sobre isso na aula de uso racional de medicamentos. Bom, deve haver, ou farmacêutico deve lutar, para que haja a implementação de um centro de informação de medicamentos. Esse centro de informação é importantíssimo, porque esse centro de informação vai atender todos os profissionais do hospital que tenham dúvidas sobre medicamentos. Ele é importantíssimo. E eu vou dizer mais para vocês. O Hospital de Trauma de Campina Grande, que foi um local onde eu estagiei por um bom tempo, ele possuía um centro de informação de medicamentos, e esse centro de informação de medicamentos era tão conhecido e tão amplo que ele não prestava assistência sobre informações só para os profissionais, ele tinha uma linha aberta para o público da cidade. Então, vez ou outra, os farmacêuticos desse centro de informação recebiam telefonemas da população, querendo saber sobre o uso de determinadas medicações. Bastante interessante. Moço, o meu avô
ele toma ácido acetil salicílico, ele toma depois do almoço. Mas o médico prescreveu um diclofenaco para ele, que ele estava com dor na coluna. Eu posso dar para ele no mesmo horário? Muito frequente esse tipo de pergunta. Muito frequente esse tipo de pergunta. E é bem interessante. A gente aprende um bocado no Centro de Informação de Medicamentos. Mesmo quem estuda muito e já sabe muito, ainda aprende muito. Porque ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. O farmacêutico também deve monitorar a farmacoterapia dos pacientes. Isso eu já disse para vocês uns 4 ou 5 vezes. Não tem para onde correr. O farmacêutico tem que monitorar, porque o farmacêutico tem que identificar problemas relacionados a medicamentos. Calma, Leonardo, que vem mais. Calma que vem mais. Só foi postado o primeiro trabalho ainda. O farmacêutico tem que evitar interações medicamentosas e demais problemas relacionados a medicamentos. Ora, o farmacêutico ele tem que avaliar a prescrição, ele tem que fazer o aprazamento, ele tem que marcar o horário da tomada das medicações. Então, ele tem que fazer isso de forma que não haja interação medicamentosa. Ele tem que fazer isso de forma que não haja interação medicamentosa. O farmacêutico tem que entender sobre medicamentos. Não tem para onde correr, gente. Não tem para onde correr. O farmacêutico, ele tem que lutar pela redução de infecções hospitalares e resistência bacteriana. Quanto mais infecção hospitalar tiver, maior é a necessidade de uso de antimicrobiano. Quanto maior o uso de antimicrobiano, maior é a possibilidade de um desenvolvimento de uma bactéria multiresistente. Olha só que ciclo vicioso. Olha só a importância do farmacêutico e de uma avaliação bem feita. O farmacêutico deve realizar entrevista farmacêutica, anamnese com os pacientes. Lógico, ele tem que saber de problemas relacionados a medicamentos para evitar novos problemas. A gente deu um exemplo lá atrás das alergias. O farmacêutico clínico deve educar os seus pacientes. A gente viu no relato de caso ali em cima que a falta de educação pode causar um mal muito grave, um agravamento exacerbado da saúde dos pacientes. E isso é horrível. E o farmacêutico tem que prestar uma orientação de alta de qualidade. De qualidade. Ele deve estreitar os laços com o paciente para que o paciente possa se sentir seguro com aquele profissional, para que o paciente possa confiar no profissional, para que o profissional farmacêutico possa educar na orientação de alta e que esse paciente sinta segurança para seguir realmente as informações que foram passadas pelo farmacêutico. Olha só a importância do profissional farmacêutico, do profissional de saúde, que faz o seu trabalho bem feito, que está sempre próximo dos pacientes. Bom, perfil do farmacêutico que atua na farmácia clínica. Ele tem que conhecer sobre doenças, não tem para onde correr. Ele tem que conhecer de farmacoterapia, tem que entender de medicamentos, não tem para onde correr. E eu vou dizer algo agora que eu não disse para vocês antes, mas a gente também tem que entender de terapia não medicamentosa. Sabe por quê? Porque todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. E muita coisa a gente resolve sem medicamento. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Que bom, que bom, que bom. Deixa eu dar um exemplo. Que acontece muito em hospitais, ou pelo menos que eu vi acontecer muito há algum tempo atrás. Hoje em dia eu não estou mais na área clínica, então não fico mais tão próximo dos pacientes quanto eu gosto. Então não sei qual é o perfil e como está acontecendo relacionado a refluxo. Mas nos hospitais que eu estagiei, que eu trabalhei lá em Campina Grande, Paraíba, algumas vezes chegava relato de refluxo dos pacientes.
E aí eram prescritas medicações para refluxo. E às vezes, quando a gente ia avaliar, o paciente, ele conseguia fazer o autocuidado até certo ponto, então ele conseguia se alimentar por via oral, mas ele deitava ereto na cama, porque ele era restrito ao leito. Então, dava-se alimentação para esses pacientes e eles ficavam deitados. E o refluxo se resolvia simplesmente levantando a cabeceira da cama. Não precisava de medicamento. Quando a gente passa a permitir que um paciente use um medicamento que ele não necessita, a gente abre uma porta para possíveis interações medicamentosas, para possíveis reações adversas, para um possível aumento da permanência desse paciente na instituição e, consequentemente, exposição a maiores riscos desse paciente por conta da estadia de longa permanência na instituição. Então, tenham sempre isso na cabeça. É importantíssimo que o paciente tome a medicação que ele precisa e não qualquer uma. Ah, mas se ele tomar essa medicação, não vai fazer mal para ele. Será que não? Tenham isso na cabeça. O farmacêutico clínico, ele precisa entender muito de análises clínicas. Muito, muito, muito. Principalmente para acompanhar terapia medicamentosa. O farmacêutico clínico, ele tem que saber se comunicar. E é por isso que eu sou tão famoso aí na faculdade por passar a prova aberta. Porque a comunicação, ela não é intrínseca do farmacêutico, ela é intrínseca do profissional de saúde, ou pelo menos deve ser. O profissional de saúde, ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber ensinar, ele tem que saber passar conhecimento. Porque é isso que vocês vão fazer a vida toda. Sempre que alguém tiver uma dúvida e fizer uma pergunta para vocês, vocês vão estar passando conhecimento, vocês vão estar ensinando, vocês vão estar se comunicando. Então é importantíssimo que vocês saibam falar, escrever e passar conhecimento de forma eficaz. O farmacêutico clínico, ele tem que conseguir monitorar os pacientes. Ele tem que saber fazer uma avaliação física, coisa que vocês aprendem em semiologia e semiotécnica. Ele tem que saber passar informação sobre medicamentos, tanto para ele, quanto para os colegas, quanto para os pacientes. Ele tem que saber fazer um planejamento terapêutico, que é isso que eu espero que vocês, pelo menos, saibam o que é até o final da disciplina. Existem diversos pré-requisitos para a implementação de uma farmácia clínica. Já passamos do nosso horário. Segura um pouquinho, gente. Eu vou correr e a gente vai terminar essa aula. Bom, dentre os pré-requisitos que são considerados como primários e que eles não podem faltar de jeito nenhum para a implementação da farmácia clínica, precisa de farmacêuticos com visão gerencial, porque ele tem que saber gerenciar recursos humanos, recursos não humanos, ele tem que saber interagir com todas as áreas do hospital para poder fazer essa implementação de forma adequada. Deve-se ter um sistema de distribuição adequado, não são todos os sistemas de distribuição que são adequados para a implantação da farmácia clínica, e eu já digo logo de cara, o sistema de distribuição de meio coletivo não é bom para a implantação da farmácia clínica, e talvez eu pergunte o porquê disso na próxima aula. Agora a gente está sem tempo, vamos correr. A gente precisa de medicamentos adequados, por assim dizer, a gente precisa, se faz importantíssimo uma comissão de farmácia e terapêutica para poder fazer avaliação e escolha desses medicamentos, e a instituição tem que conseguir realmente fazer o abastecimento das medicações preconizadas por essa comissão para os pacientes que farão uso deles. Os farmacêuticos clínicos devem ter realmente um ótimo relacionamento interpessoal, porque relacionamento interpessoal é a base de qualquer clínico. Você tem que saber. Falta de avaliação de prescrição. Perfeito. Você tem que saber interagir, você tem que saber se comunicar, você tem que saber realmente estar dentro ou no meio das pessoas. Tem muito. Gente, desculpa, de novo, eu não tenho nada contra médicos, tá? Eu tenho parentes médicos e eu conheço diversos profissionais que são
fazem mágica, que são médicos excelentes, de nível extraordinário. Mas eu vou usar o exemplo porque é o exemplo que a gente mais tem. Canso de ver pessoas dizendo que entraram no consultório para ser consultado por um médico e o médico não olhou nem para a cara das pessoas. Eu já cansei de entrar em consultório médico que o médico não me deu nem bom dia. Quando eu dei bom dia ou boa tarde para o médico, ele se assustou e levantou a cabeça para ver quem era que estava entrando. Acontece, acontece. A gente não pode ser assim. O farmacêutico clínico não pode ser assim. Não deve ser assim. Poder pode, não deve. E tem que ter tempo. Principalmente tempo. Porque uma farmácia clínica, ela não vai se implantar da noite para o dia. Não tem como fazer isso. Leva tempo para poder organizar todos os processos necessários para a implementação desse serviço. Como pré-requisitos secundários, já disse a vocês, é importantíssimo o Centro de Informação de Medicamentos. Ora, tem o serviço de farmácia clínica no hospital e ninguém informa sobre os medicamentos, ninguém ensina, ninguém tira dúvida dos profissionais, isso não pode acontecer. A farmácia clínica pode até começar a existir sem esse centro de informação, mas ele tem que surgir com o tempo, tá? E, literalmente, o serviço de farmacocinética clínica. O farmacêutico tem que saber medicação, tem que saber o que é que acontece com a medicação dentro do corpo desse paciente, para conseguir prever possíveis problemas relacionados ao medicamento. Aqui é um dimensionamento que a lei traz para a gente da quantidade de farmacêuticos que teria que ter por setor, ou por hospital, ou por área de atuação. Não vou ler isso aqui para vocês e também não vou pedir que vocês decorem isso. Já disse para vocês que eu não quero decorar, ok? Vou mandar os slides, vocês veem esse dimensionamento, ok? Bom, existem diversos modelos de atuação em farmácia clínica. O farmacêutico clínico, ele pode atuar pelo modelo generalista, ok? É um farmacêutico que atua na farmácia central e farmácias satélites e dedica apenas parte do seu tempo para as atividades clínicas. Esse não é um modelo considerado adequado, mas como eu disse a vocês, existem instituições que contratam farmacêuticos para dar conta de tudo e acaba se negligenciando uma ou outra função. E existe também um modelo de farmácia clínica onde o farmacêutico atua como especialista. Ele atua de forma descentralizada, ele não passa pelos outros serviços, ele vai atuar apenas como farmacêutico clínico. E nesse sentido, muitas instituições aqui no Ceará estão de parabéns, principalmente as instituições da rede regional. Realmente o farmacêutico clínico, ele atua como clínico, descentralizado das outras funções. É muito bonito de se ver. Qual a importância da implantação da farmácia clínica? Existem, no mundo inteiro, uma alta incidência de erros de medicação. Então, se nós somos os profissionais responsáveis por evitar problemas relacionados à medicação, nós também somos os profissionais que vamos evitar esses erros, porque nós vamos avaliar as prescrições antes das medicações serem dispensadas para esses pacientes. Então, a gente tem que entender de medicação de novo, tem que entender de medicação e tem que entender de doença para saber se a medicação está adequada para a doença, e tem que entender de fisiologia, e tem que saber fazer anamnese para saber o que é que o paciente tem, para saber se a medicação não vai sobrecarregar nenhum sistema e fazer mal ao paciente também. Existe uma alta incidência de reações adversas a medicamentos. Por que essas reações adversas? Porque o efeito é exacerbado quando é tomado com outro, porque o medicamento está sendo tomado fora de hora, porque o paciente está se alimentando junto com o medicamento, porque o paciente é sensível ao medicamento. Existe uma alta incidência de reações adversas. O farmacêutico tem que correr atrás e descobrir o porquê e evitá-las. Principalmente evitá-las. Existe uma alta incidência de interações medicamentosas. Existe incompatibilidade em misturas intravenosas. Medicamento, sangue, o que for, o farmacêutico tem que entender. Do mesmo jeito que se mistura medicamento ao tomar de via oral, também se mistura de via intravenosa. Então, o farmacêutico também tem que agir nesses casos. E iatrogenias, mal provocada a um paciente por um profissional de saúde, acontece muito, principalmente na hora de administração medicamentosa. Então, o farmacêutico tem que
estar presente e evitar com que isso aconteça. Subutilização de recursos humanos. Por quê? Por conta de sobrecarga de trabalho, por conta de profissionais sendo utilizados de forma inadequada. Que tipo de farmacêutico clínico você é? Você atua num sistema centralizado ou descentralizado? Você entende o que você está fazendo? Você está estudando, está se atualizando? Você pode estar sendo subutilizado porque você não tem a perícia e a capacidade para fazer o que você acha que está fazendo. Isso se resolve estudando, correndo atrás de conhecimento. Você vai atuar para evitar desperdício de medicamentos, porque isso acontece muito. E existem altos custos no hospital relacionados a medicamentos, porque são usados de forma inadequada. Então você também vai atuar aí. E eu vou dizer uma coisa: o farmacêutico clínico, ele paga o salário dele com o serviço dele, com o que ele evita de perda e de gasto, e ainda sobra para o hospital poder investir em outras áreas. Estou nem brincando com vocês. Existem diversos problemas relacionados a medicamentos que podem ser prevenidos. Prescrição inadequada, falta de farmacoterapia necessária no hospital, então você tem que saber qual é a substituição mais adequada, falta de farmacoterapia necessária, reações adversas a medicamentos, interações medicamentosas, não adesão dos pacientes aos tratamentos por não confiar nos profissionais ou por não sentir segurança, superdosagem por uso inadequado, subdosagem que evita o tratamento adequado por desconhecimento da medicação. Então, o farmacêutico tem que estar atuando em todas essas áreas, em todos esses serviços, com todos os profissionais que necessita. Bom, tradicionalmente, antes da farmácia clínica, o relacionamento entre médico e farmacêutico era simplesmente de que o farmacêutico recebia as prescrições médicas sem nenhum questionamento. E aí, a função do farmacêutico com relação a isso era só preparar a medicação prescrita para dispensar. Depois do advento da farmácia clínica, o farmacêutico ele atua como membro da equipe multidisciplinar de saúde. Ele dá atenção ao paciente e ele é totalmente envolvido com o processo farmacoterápico, porque o farmacêutico é o profissional que trabalha em cima das medicações. Lógico, com o paciente como fim. E por conta disso, o farmacêutico garante farmacoterapia adequada a esse paciente, evitando diversos problemas que podem acontecer. Bom, gente, seguinte. Mandem. Não vou fazer isso hoje, não, tá? Mas no fim de semana eu faço e mando. Mandem para o meu e-mail. Mandem para o meu e-mail as questões que vocês querem que eu comente ou que eu debata, que aí eu faço um comentário e envio para o e-mail da turma, e aí todo mundo vai ter acesso, ok? Não vai dar tempo, não deu tempo a gente falar das questões da prova hoje. Segunda coisa, semana passada eu faltei porque eu estava de atestado. Então, a gente precisa repor a aula da semana passada. Só que nem toda aula ela precisa ser reposta em forma de aula realmente. Então, eu vou passar 2 trabalhos para vocês, talvez amanhã. Lembrando que ninguém trabalha de graça. Então, o intuito do trabalho é repor a aula, que a gente perdeu semana passada, evitar um conteúdo na próxima prova. Então, vocês vão fazer um trabalho voltado para um conteúdo, e por conta disso vocês não vão ter esse conteúdo na AP2. E quem entregar os trabalhos, logicamente, se necessitar de até um ponto para não ir para a final ou para não reprovar, vai ter esse pontinho assegurado. Então, eu acho que ganha todo mundo, certo? Muitíssimo obrigado por... Sim, lembrando, perdão, novamente, perdão por aquele erro, ok? Depois de assistir às aulas, semana passada eu estava trancado em casa, então fui reassistir às aulas.
Perdão pelo aquele erro do Cisatracura e do Autoplace. Espero que tenha ficado claro para todos vocês o funcionamento e a finalidade das duas drogas. Eu realmente não sei. Como eu disse antes, eu podia dizer que estava cansado, estressado. O fato é que eu errei. Espero ter corrigido o erro. Uma ótima noite para vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Cheiro para vocês. E juízo, viu? Boa noite, gente. Tchau, tchau.